Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar um texto assim, milenar, mas incrivelmente atual. A Arte da Guerra, que atribuem a Sun Tzu. Olá, um prazer estar aqui. Temos aqui um resumo bem interessante que, olha, não fala só de estratégia militar. Ele vai fundo na filosofia por trás, né? Tem raízes no taoísmo. Nossa missão hoje é tentar pegar a essência dessa sabedoria. Exato. E o que eu acho fascinante é como isso sai do campo de batalha e de repente está influenciando gestão, política, até o nosso desenvolvimento pessoal. É impressionante. E, sabe, ainda tem muito mistério sobre quem foi Sun Tzu de verdade, o contexto histórico certinho. Acredita-se que a obra surgiu ali no período dos reinos combatentes, lá por 475 a 221 a.C. Uma época complicada, né? Muito. Era guerra total. O que explica muito do foco do livro no pragmatismo, sabe? No engano, na vitória decisiva. Foi um rompimento com aqueles rituais de guerra mais antigos. O livro em si tem 13 capítulos, bem curtos, e cada um foca em um aspecto: planejamento, inteligência, engano, como se adaptar, liderança. É bem completo. Ok, então vamos começar a desembalar isso. Talvez o conceito mais famoso seja aquele, vencer sem lutar. O que isso quer dizer na prática? Olha, não é bem pacifismo, sabe? É mais sobre o auge da eficiência estratégica. O objetivo é subjugar a vontade do adversário gastando o mínimo possível. Mínimo de vidas, mínimo de recursos. Entendi. Para Sun Tzu, destruir o inimigo, bom, isso é uma vitória pobre. O ideal mesmo é capturá-lo intacto. Assim você aumenta o seu próprio poder. A guerra física, o combate direto, esse é o último recurso. O mais caro e, na visão dele, o menos inteligente. E existe uma hierarquia para isso, uma ordem de preferência. Sim, bem clara. A melhor tática de todas é atacar a estratégia do inimigo. Frustrar os planos dele antes que aconteçam. Antes mesmo de mover uma peça? Exatamente. Depois disso, a segunda melhor opção é atacar as alianças dele, isolar o inimigo. Só então, em terceiro lugar, atacar o exército em campo aberto. E a pior? A pior de todas é sitiar cidades fortificadas. Ele descreve isso como um desperdício, assim, imenso de tempo, energia, recursos. É um guia para resolver conflitos logo no começo, de forma inteligente. A guerra mesmo só deve acontecer depois de um cálculo muito rigoroso que mostre uma chance bem alta de vitória. Porque guerras longas, né, elas simplesmente esgotam o Estado. Faz todo sentido. E essa análise antes de qualquer ação. Sun Tzu detalha como fazer. Detalha, sim. Ele apresenta o que chama de 5 fatores fundamentais. Você precisa pesar esses fatores para tentar prever o resultado. Certo. Quais são? Primeiro, a doutrina, ou o Tao. É a sintonia entre o líder e o povo. Hoje a gente talvez chamasse de cultura organizacional forte, um propósito comum. Interessante paralelo. Segundo, o tempo, ou céu. São as condições externas que a gente não controla, tipo clima, estações. Modernamente, seriam as tendências de mercado, a macroeconomia, essas coisas. Ok. Terceiro, o terreno, a terra. É o campo de batalha físico mesmo. No mundo de hoje, seria o cenário competitivo, o seu posicionamento no mercado. Quarto, o mando, ou comandante. Aqui entram as virtudes do líder: sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem, rigor. Basicamente, as qualidades da liderança executiva. Sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e rigor. Anotado. E o quinto? E quinto, a disciplina ou método. Isso é organização, logística, estrutura. Hoje, seriam os processos operacionais, a estrutura da empresa. A vitória para Sun Tzu não vem de ser bom em uma coisa só, mas de ser superior no sistema como um todo, sabe? É quase um modelo pioneiro de análise de risco sistêmico. Muito bom. E essa análise toda, então, prepara o terreno para as táticas. E aí chegamos naquela frase impactante. Toda guerra é baseada no engano. Isso parece ser o coração da tática dele. É absolutamente central. O
O ponto-chave aqui é psicológico. É manipular a percepção do inimigo para que ele cometa erros. Fingir que você é incapaz quando é forte, fazer o perto parecer longe, oferecer iscas, atacar onde ele não espera, nas fraquezas. É um jogo mental, então. Mas controlar a mente do adversário. Mas, claro, para enganar bem, você precisa ter informação melhor que ele. Daí o famoso ditado: conhece o inimigo e a ti mesmo, e em 100 batalhas não correrás perigo. Conhecimento é poder, literalmente. Exato. E isso inclui uma autoavaliação muito honesta das suas próprias forças e fraquezas e inteligência de primeira sobre o oponente. Sun Tzu dizia que isso vinha principalmente de espiões. Faz sentido. E a flexibilidade? Lembra daquela analogia da água? Perfeito, é isso mesmo. Como a água se adapta ao recipiente, ao terreno por onde passa, as táticas militares também precisam ser fluidas. Tem que se adaptar ao inimigo, às circunstâncias que mudam o tempo todo, evitar o ponto forte do inimigo, atacar onde ele é fraco. Como água contorna a pedra. Exatamente. Ele fala em acumular o chi, que é tipo um potencial estratégico, sabe? Como água numa represa. Aí você libera essa energia no momento certo para criar um impulso, um momento em que seja avassalador, decisivo. E para conseguir fazer tudo isso funcionar, a análise, o engano, a flexibilidade, o papel do líder deve ser gigantesco, imagino eu. É fundamental. O líder ideal para Sun Tzu é aquele que consegue equilibrar 5 virtudes-chave: sabedoria, para poder planejar bem; integridade, para gerar confiança; benevolência, para cuidar das tropas, das pessoas; coragem, para tomar as decisões difíceis; e rigor, para manter a disciplina. Um equilíbrio delicado. Muito, porque o desequilíbrio é perigoso. Muita benevolência sem rigor leva a indisciplina ao caos. Muita coragem sem sabedoria. É só imprudência jogar a vida das pessoas fora. E ele fala de defeitos a evitar também, né? 5 defeitos fatais no líder. A imprudência, que leva a correr riscos desnecessários. A covardia, que paralisa na hora H. Um temperamento explosivo, que atrapalha o julgamento. Uma honra exagerada, rígida demais, que o torna previsível. E um apego excessivo aos homens, que impede de fazer sacrifícios quando são necessários. O líder eficaz tem que ser tão inescrutável e adaptável quanto as táticas que ele usa. Impressionante. Pensando em tudo isso, por que você acha que essa obra, com mais de 2000 anos, falando de guerra, ainda ressoa tanto hoje? Em áreas tão diferentes. Olha, eu acho que é porque, no fundo, a arte da guerra descreve a natureza universal do conflito estratégico. Quer dizer, como você alcança seus objetivos quando tem recursos limitados e tem gente com objetivos opostos aos seus. Uma situação bem comum. Exatamente, isso se aplica direto ao mundo dos negócios. Análise de concorrência, buscar vantagem competitiva, usar a inovação disruptiva como surpresa, fazer alianças estratégicas e, claro, a importância da liderança e da cultura organizacional que ele chamava de doutrina e mando. E fora dos negócios? Também. Pense em negociações, em esportes de competição e até no nosso desenvolvimento pessoal, aquele conhece a ti mesmo é a base de tudo, né? E hoje, nesse mundo que chamam de VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, as ferramentas que Sun Tzu oferece para reduzir a incerteza, como planejamento cuidadoso, inteligência, flexibilidade, liderança equilibrada, nossa, são mais relevantes do que nunca. Então, para a gente ir fechando, o grande resumo seria: a vitória mais inteligente, a vitória duradoura, ela vem do intelecto, do planejamento, da disciplina, e sempre buscando o menor custo possível. Não é só sobre lutar, mas sobre pensar estrategicamente. É isso. O legado é essa visão holística, quase psicológica do conflito. É a capacidade de ver o quadro geral, de calcular os riscos, de se adaptar e de liderar com essa mistura de firmeza e sabedoria. Muito bom. Fica então uma reflexão final para quem nos ouve. Considerando essa ênfase toda em se conhecer, conhecer o outro lado e se adaptar como a água, qual seria um campo de batalha na vida ou no trabalho de quem está nos ouvindo que poderia ser abordado com um pouco mais de estratégia e, quem sabe, menos confronto direto, aplicando esses princípios milenares? Uma boa pergunta para pensar.